Boa noite, galera. Mostrar uma galera junto aí, Chico, Homicida e Rodrigo, Armando Barcelos na área. Vocês estão me ouvindo bem, galera? Aguardando Armando Barcelos. Fala aí, Edu. Beleza, cara? E aí, como é que você tá? Tudo certo? Tá me ouvindo bem? Tô te escutando bem, beleza. E aí, tá tudo certo? O som tá bom aqui? 100%, pra mim tá 100%. E aí, cara, como é que bacana. tá? 100%? Beleza, meu irmão. A última vez que eu tive aí foi no Biathlon de Vitória, né? Teve aí o Foi brasileiro. isso aí. E até ensaiamos um cara. churrasco esse ano lá no Ironman, né? Pô, cara, esse ano vai ficar pro próximo. Esse ano o bicho vai pegar, cara. Acabei de receber uma notícia aqui. Parece que o Ironman que estava marcado para agosto, né? Já tinha sido adiado para agosto. Isso. Parece que foi para dia, acho que é 8 de novembro. Porra. Foi para novembro, cara. É, porque agosto acho que mesmo. e agosto ia ficar muito em cima também pro pessoal sair de quarentena para treinar, né, cara? Não dá. Não ia dar, não ia dar. É. Ia ficar apertado demais, cara. Tá, eu acho que esse campo de eventos aí tá sofrendo demais, né, cara? O negócio tá bem complicado. Tá bem complicado. Muitas. A gente tá... Cara, os eventos que o Team Mine ia participar também, todos acabaram. Né? E, cara, você vê que hoje são 20 atletas, são 20 modalidades, né? Sim, cara, tudo parado. Tudo parado, não tem... Tudo parado. E as empresas de evento também... A Team Wine são 20 modalidades? Não chegam a 20 modalidades, não, porque tem triatlon, tem 3, né? Mas são 12 modalidades, né? Entendi. Tem hipismo, crossfit, natação, água, natação, piscina. Tem uma galera aí. Canoagem. Canoa havaiana, canoa, isso. Que eu sei que tem uma galera forte. Tem uma galera daí de Niterói também. A galera de Santos, que vai competir sempre em Niterói. Ontem quem estava assistindo a gente foi a Gabi Latim, que é daí de Niterói. A Latine? Sim. Aí hoje ela já... mano, isso. Ela é forte. E aí hoje ela já mandou mensagem. Falou que ontem a live foi com o Sebastião Patrini, né? Aí hoje ela já falou assim, não, amanhã eu vou assistir de novo com o Armando, que ele é daqui da terra. Ela treina, cara. Ela treinou um tempo com o Marcelo Borges, que foi meu treinador um tempão. O Marcelo, ele acabou se envolvendo bastante com essa questão do remo. Ele treinava um rapaz, se não me engano, lá de Arraial do Cabo ou de Búzios, da região dos lagos lá, né? E parece que o rapaz era muito bom. Ele desenvolveu um relacionamento bom com essa rapaziada do remo aí. Ela falou que tinha esse cara em comum aí com vocês, né? Sim, e, pô, vamos ver que você tá com saúde, né, cara? Vamos ver que você... Graças a semana Deus, passada passou, né? Mas eu peguei Covid, né? Peguei, cara. Fiquei aí uma semana arriado. Te falei, né? Eu peguei. Falou. Mas assim, cara, arriou os primeiros dias, né? Fiquei uns 3 dias aí com febre, dor de cabeça. Aí passou isso, passou tranquilo. Aí agora eu já tô bem, já tô uma semana, só que aí tem que cumprir o rito, né? Tem que ficar 15 dias dentro de casa mesmo para não propagar a doença aí. E aí a gente tá respeitando, né? Eu acho que o medo é muito maior do que pelo menos para mim, né, do que os próprios sintomas, né, que você falou comigo na tranquilidade, disse, não, que eu tô aqui, tô achando que eu tô, falei, porra, irmão tá nessa tranquilidade. Assim, cara, o que eu acho, tá, cada um tem uma opinião, e eu acho que por ninguém saber de nada, eu acho que não tem resposta certa para isso. Mas eu vou falar para você que, cara, não é isso tudo que o pessoal fala, a não ser que a pessoa já esteja debilitada por algum motivo. E aí, realmente, a debilidade da pessoa que vai fazer gerar um estágio um pouco mais, vamos já piorado, né, da doença, alguma coisa assim. Mas pra gente aqui, cara, foi tranquilo. Ele pegou... Mas é o ponto que você falou, né? Foi o que você falou, ninguém sabe de nada, então a gente fica nessa, né, cara? Ninguém sabe de nada, cara. Ninguém sabe de nada. Todo mundo acha. Ninguém tem certeza. Todo mundo acha. É isso aí. Então, por conta disso, cara, eu acho também, né? Tô achando que não é essas coisas todas, entendeu? Se a pessoa tem saúde, que é a maioria da população, vai sofrer lá, vai ficar um pouquinho de dor de cabeça. É isso aí, é um resfriado que tem que ser tratado com um pouco mais de seriedade, vamos chamar assim. Mas tranquilo.
Graças a Deus. Mas, então vamos lá. Vamos falar de coisa boa, né, bicho? Vamos embora. Então, galera, olha só, para quem tá assistindo a gente aí, já tem umas 2 semanas que a gente tá fazendo essas lives com os atletas do Team Wine, trazendo um pouco um pouquinho da rotina de cada um, como é que funciona a vida de cada um, né, a rotina de treino. Né? Para quem não me conhece, eu sou o Edu, eu tomo conta do projeto do Team Wine Wine, né, e hoje eu tenho a honra de falar com o grande campeão Armando Barcelos, né, essa semana eu só estou falando com o ídolo, falei com o Bruno, ontem com o Seba, hoje com o Armando. Eu costumo falar que eu fui campeão há mais ou menos uns 10 quilos atrás. É isso aí. Mas tem... Isso aí são detalhes, né, Armando? Mas então, cara, assim, então a gente, cara, vem conversando com esses atletas e o que a gente comentou, que hoje a maioria dos atletas, 99% dos atletas do Team Wine, né, exceto o Lobo, que é um cara que seguiu a carreira dele no esporte, né, o que a gente vê muito no atleta amador é que o cara vai até um determinado ponto, aí ele para ir para uma faculdade, para casar, para ter filho e tal, e depois com 30 e poucos anos ele resolve voltar a praticar, né? Esse é mais ou menos o ciclo do atleta amador, né? Que a gente tem hoje. E quando a gente fala com os atletas, né? Bruno, Sebastião, Armando, a galera que é atleta, não tem essa pausa, é pau dentro o tempo todo e os caras vão metendo o pé. E eu até falei com o Seba ontem, falei, cara, eu acho que vocês têm uns 2 parafusos a mais, né, menos, que vocês conseguem fazer fazer essa história acontecer. Ó, o Marco Paulo Reis tá mandando um abraço aí. E aí, cara... Paulinho, amanhã a gente tá junto, hein, Paulinho? Amanhã a gente vai fazer um bate-papo lá, eu, Fernanda e o Alexandre Ribeiro. Vamos bater um papo lá com o Marcos Paulo Reis lá. Vai ser legal. Pô, maravilha. Vamos ver se a gente faz uma com ele aqui também. E aí, Armando, assim, queria que você, antes, né, tem uma galera que tá entrando aí, muita gente do triatlo, mas tem uma galera que segue o Team Wine também na canoa. Se você fizesse uma breve apresentação de quem é Armando Barcelos aí na história do... Não vou falar do triatlo, não, do esporte, né? Assim, ó. Armando foi um atleta bem fraco, né, no início. Eu comecei o esporte basicamente como método de melhorar a minha saúde. A coisa foi acontecendo de uma forma muito não programada, né? Eu fui nadador e como nadador, eu gostei muito do esporte. Falei que queria ser bom, né, na natação, nunca fui, sempre fui medíocre na natação. E tive a oportunidade, cara, de conhecer o triatlon quando ele estava começando. Então, a coisa meio que eu comecei junto com o esporte no Brasil. Isso talvez tenha sido uma vantagem, né? Então, eu tive mais tempo para poder me desenvolver, pegando o esporte desde o início. E a coisa foi acontecendo aos poucos, né? Eu era nadador, eu como nadador não me destaquei muito. Aí fiz o meu primeiro triatlon, né, com 15 anos de idade, com 17 anos de idade. Eu fiz o meu primeiro triatlon e já ganhei minha categoria. Eu falei, opa, peraí. Eu tô na natação aqui, meu irmão, treinando que nem eu não arrumo nada. Vim pro triatlon aqui, acho que na primeira prova já ganhei minha categoria. Eu acho que deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Aí fui indo e competi durante quase 22 anos, né? Foram 21 anos e pouco que eu competi como atleta profissional. Mas aí... Foi assim, um período bem longo, né? A minha vida como atleta foi bastante longa, né? Eu consegui aproveitar bastante todo esse período, né? Porque eu comecei fazendo basicamente provas de longa distância, foi o contrário, né? Porque quando eu comecei só existia prova de longa distância. E as distâncias olímpicas, eles só surgiram de forma mais profissional, né, na Olimpíada mesmo, em 2000. Então, eu fiquei competindo de 2003, de 93 até 2007, 2006, mais ou menos, provas de longa distância, Ironman. E aí, quando surgiu em 96, né, divulgaram que efetivamente ia ter as Olimpíadas, né, no triatlon, eu falei, cara, eu quero ir. Aí você imagina o que é você envergar um navio que está treinando só para prova longa já há 10 anos e envergar esse navio para correr uma prova de distâncias olímpicas que, enfim, eu já não tinha nem mais idade, né, na época, né, para poder mas eu queria tanto, a vontade era tanta que eu falei, não, cara, eu vou arriscar, vou tentar, e acabou dando certo, né? Acabou que deu tudo certo.
Então, mas assim... A vaga em 2000. Isso aí que eu ia falar. Você, eu acho que como toda criança entrou na natação, né? Que a gente brinca que todo pai coloca o menino na natação, ainda mais quem mora na beirada de praia, nadar é salvação, né? Você tem que saber nadar para dar menos trabalho, né? Verdade. E aí vai seguindo, verdade. né? E aí, assim, essa hora que você fala, porra, vou tentar, né? Quando você fala que vai tentar uma vaga para disputar as Olimpíadas, você já sabia do seu tempo, você já sabia do tempo que você ia ter que fazer, do sacrifício que você ia ter que fazer também para isso. Verdade. Né? Como é que foi esse planejamento todo, assim, de vergar esse navio aí que você falou? Pois é, cara, assim, eu não sabia, a gente não sabia. Olha o Dolabella aí. O Dolabella foi um dos meus conterrâneos aí, ó. Esse aí você tem que entrevistar também. Foi o pai do triatlo no Brasil. Ai, que legal. Eu não sabia, na verdade, que a gente não sabia. Até 95 ficou naquela expectativa, né, de que vai ter, não vai ter. Em 96, quando anunciou efetivamente, né, que foi nas Olimpíadas acho que antes de Sydney, acho que foi Los Angeles, anunciou, né, que ia ter a prova em Sydney. Falei, cara, eu vou treinar para isso daí, quis treinar e a coisa foi acontecendo, né? Só que teve que fazer praticamente começar um esporte, não vou dizer um esporte novo, porque não é um esporte novo, mas a metodologia de treino, todo o meu esquema de treinamento, as pessoas que treinavam comigo, eu tive que formar vários grupos de corrida para aprender a correr direito, porque na distância olímpica, quem não corre está morto e quem não nada também está morto, a bicicleta fica ali meio que en passant. Então eu tive que realmente mudar, né? Muitas coisas que eu fazia naquela época tiveram que ser mudadas para poder dar esse foco, né, para as Olimpíadas. Mas assim, foi muito gratificante também, né? Eu saber, né, que eu poderia fazer e ter conseguido, principalmente, realizar isso aí. Porque era uma dúvida muito grande. Eu já estava naquela época com 30 anos, já uma época mais adiantada. Os próprios patrocinadores, né, na época falaram, pô, não sabe se vai dar, alguns deles até pularam do barco, achando que não fosse dar, e na verdade aquilo foi só combustível para mim mesmo, né, para provar que dava, enfim, e a coisa acabou acontecendo. Sydney foi, cara, uma prova inacreditavelmente fantástica. Para quem nunca viveu uma Olimpíada, eu acho que não deve morrer antes de ir ver uma ao vivo. Eu acho que é uma experiência inacreditável de maneira muito legal. Ainda mais participando como atleta, né? Então eu tive essa grande oportunidade. E depois em 2004, né, que foi Atenas, eu ainda tive mais esse privilégio, né? Eu fui como chefe de equipe. Aí eu consegui aproveitar de verdade a Olimpíada, né? Aí eu consegui enxergar o que era o entorno. Porque como atleta você não enxerga nada, cara. Eu ia para o quarto, ficava deitado, me concentrando, alongando. Você imagina o que é se preparar aí quase 20 anos para uma prova, né? Que é mais ou menos o que passava na minha cabeça naquela época. E aí o ponto que eu cheguei era justamente esse, assim, alguns esportes, né? O Seba estava falando ontem que o próprio Bruno, né? Que são jogos sequenciais. Você tem o jogo, 2 jogos, 3 jogos, a canoa também assim. E o triatlo é um tiro só, né, cara? Largou, né? É um tiro só. Acabou. E aí são 20 anos para aquela uma horinha e meia que você vai ficar... Não pode errar. É o famoso não pode errar. Assim, cara... Cara, cabeça, você vai forjando ela, né? Você vai forjando ela de acordo com as suas necessidades. Eu, assim, só traçando um paralelo, quando eu comecei a nadar, logo que eu comecei a nadar, né? Eu ficava tão nervoso para fazer as provas de natação que a prova era no sábado, na quinta-feira eu já passava a não dormir direito. Então, quanto mais eu treinava para uma prova, mais nervoso você fica. E você imagina o que era uma Olimpíada. A Olimpíada, realmente, eu treinei muito para a prova. Talvez tenha sido a prova que eu mais treinei na minha vida, em termos de foco, assim, né, de focar para uma prova. O Ironman, como o Ironman tem todo ano, você acaba se permitindo se errar, ano que vem tem de novo. Olimpíada não, cara. Olimpíada, normalmente, quem vai a 2 Olimpíadas já é diferenciado. Já é diferenciado. Você já atinge um pico e vai para aquela Olimpíada, que foi o meu caso. Eu sabia que se eu não me classificasse para essa de Sydney, em 2004 com Atenas já ia ser praticamente impossível, que eu já ia estar com 37 anos, eu ia estar muito velho já para ir para a Olimpíada. Né? Aí provavelmente eu iria voltar a fazer as provas de longa distância.
Mas, e aí, assim, graças... Não, vai lá, pode continuar aí. Não, graças a Deus deu certo, né? Deu certo da gente encaixar o treino, deu tudo certinho. Eu classifiquei, a minha classificatória foi em Winnipeg. Cara, o Winnipeg foi uma prova também que, porra, cara, se falar, ninguém acredita. Eu tinha uma chance de classificar, porque só iriam duas pessoas para o Winnipeg, né? Não, 3 pessoas para o Winnipeg, desculpa. E eu não estava bem classificado no Brasil, eu tinha que ganhar 2 provas muito difíceis para poder me classificar para o Winnipeg, né? Para poder ir disputar o Winnipeg. E aí eu classifiquei, aí foi o Pan-Americano, né? Que acontece sempre um ano antes das Olimpíadas. E nessa prova de Winnipeg, eu tinha, para poder me classificar, um dos métodos de classificação era eu conseguir ficar como primeiro sul-americano na prova. Só que, porra, cara, primeiro sul-americano, tinha Galindes, tinha o Leandro, tinha o próprio Gilberto Gonzalez, que era o campeão da época. Sim, cara, tinha uma lista de nomes, uma lista, mas muito grande. Fora os melhores do Canadá, fora os melhores dos Estados Unidos, os melhores do México, do Centro-América ali, né? Então, assim, a prova realmente era um nível pan-americano, uma prova pan-americana. E nessa prova em específico, só que eu me preparei muito para essa prova e deu tudo certo para mim. Então eu consegui ficar em quarto geral dessa prova. O cara que ganhou a prova foi um sul-americano, foi o Gilberto Gonzalez na época. E eu falei, pô, perdi a vaga, né? Porque ele ganhou a prova como sul-americano, a vaga é dele. E não era bem assim, porque ele já estava classificado pelo ranking mundial, que ele era o primeiro do ranking mundial na época. Então, isso abria a vaga para o segundo sul-americano, que no caso fui eu. E aí eu consegui minha vaga, sim, né, para os Jogos de Sydney. Então, assim... o Léo Rodrigues... Não, você vai completar. O Léo tá aí, tá perguntando quem te treinava nessa época das Olimpíadas. Cara, nessa época eu treinava natação com o Lugão, que era eu acho que o Léo conhece o Lugão. A parte da corrida, o Pedrinho, que é um amigo meu, corredor, eu montei um grupo de corrida para correr comigo, e tinham vários corredores de Niterói, que a gente fazia um grupão, mas o Pedrinho que coordenava isso tudo, ele que dava esses treinos de corrida. E a parte do ciclismo, cara, eu acabava meio que me treinando, o Lugão me dava um direcionamento, a gente acabava fazendo em conjunto. Então, eu foquei muito, na verdade, na natação, eu nadei muito nessa época e realmente estava correndo igual a corredor, né? Dolabella já te entregou aqui, mas quando você percebeu que o cara já tinha o título lá, que a vaga era sua, e aí? Pois é, cara, mas na verdade, assim, depois que eu consegui a vaga, né, lá em Winnipeg, aí depois que eu falei, pô, beleza, né, caiu a ficha, consegui a vaga, mas não era bem assim ainda, né, porque eu estava em 200 e pouco do ranking mundial e todas as vagas para Olimpíadas, elas precisam ser homologadas, quem se classifica na época precisava estar entre os 120 primeiros do mundo, e eu não estava. Então, eu ainda tive que fazer um tour, cara, eu competi, eu dei a volta ao mundo, eu competi primeiro Havaí, depois acho que foi Austrália, Portugal, Estados Unidos, foram semanas consecutivas. E assim, literalmente, eu dei uma meia volta ao mundo competindo para poder ganhar pontos e só fui conseguir os meus pontos na última etapa, que eu cheguei a ficar em 99 do ranking mundial. E aí eu consegui fechar o ciclo e aí eu realmente classifiquei. E aí, mano, a gente tava... Não, é esse ponto que eu ia falar agora. A gente só viu o atleta lá, né? A gente só vê ele nas Olimpíadas, aqui na televisão, pá, né? Walter Nogueira comentando, né? A gente só vê essa parte, quando ganha a medalha, vê lá no pódio, mas essa história toda aí a gente não vê, né, cara? Assim, não vê, E acredito, cara, que, porra, não é simples, né, Armando? Não, muita pedra para quebrar? Nunca é simples, cara. Assim, existem vários obstáculos, né, dentro desse caminho aí, como atleta, e existe a vida pessoal de todo mundo, que também todo mundo sabe que não é fácil. Mas, assim, eu, graças a Deus, eu sempre fui muito focado, né? Eu sempre fui muito focado nessa questão de treino.
E eu acho que esse era o meu grande diferencial. A gente tinha um grupo de treino aqui em Niterói, o Marquinho Ornelas, ele me ajudava muito aqui, a gente treinava muito junto. Então, a gente, na verdade, tinha um grande camp aqui diário, né, de treinamento, e as pessoas que geravam, né, em torno da gente, que a gente treinava com um pouco mais de seriedade, faziam com que aquele ambiente fosse muito próspero, né, em termos de treinamento. A qualidade dos treinos eram absurdamente grande. Dificilmente a gente fazia um treino quando era para fazer forte, né, dificilmente o treino não saía da forma que tinha que sair. Então, a qualidade do treino aqui, eu acho que era o nosso grande diferencial, né? Por ter grandes adversários, né? O Alexandre treinava com a gente de vez em quando, o próprio núcleo de corrida que eu montei depois para aprender a correr. Nossa senhora, cara, pô, me lembro, eu chegava a fazer aquecimento de 4 km correndo a 3,40 por quilômetro para aquecer, para aquecimento. Então, assim, era um núcleo, realmente era um núcleo de corredores, né? Os corredores, eu aprendi a correr com eles. Então, cheguei a fazer aí treinos muito legais, né, como curiosidade, aí, aquele famoso 10 de 1.000, né, 10 de 1.000 para 3 minutos descansando 10 de 800 aí para 2,16 descansando 1 também. Então, assim, tiveram bons treinos aí que fizeram diferença aí nessa parte da corrida, que quando eu cheguei em Sydney realmente estava correndo muito bem. Embora... Não, você falando dessa questão de que treinava, que fazia, que tinha esses grupos, né? Você falou no início que, pô, você pegou basicamente o começo do esporte aí, né? Essa galera. Sim. E, cara, o que a gente espera na vida é que as coisas vão evoluindo, né? Assim, sim, cara. Hoje ainda tem esses treinos fortes aí em Niterói, a galera, né, ainda tá nessa pegada. Assim, aqui em Niterói hoje não tem, a gente não conseguiu fazer um sucessor, né? Eu acho que a mais próxima que apareceu depois da nossa geração foi o Pedrinho Arieta e a Luísa Cravo, né? Eles realmente se destacaram, né? A nível, a nível carioca, a nível brasileiro ali, conseguiam ficar entre os 10 primeiros, né? A Luísa também começou a evoluir bastante. Só que eles mudaram, né? O Pedrinho foi trabalhar em São Paulo, hoje a Luísa está morando em São Paulo. Depois deles, né, tiveram outros atletas, mas que não conseguiram se destacar a nível nacional, só a nível regional. Então, realmente tem um buraco aí entre a nossa geração e uma geração que a gente espera que apareça para defender Niterói. Que Niterói era um celeiro, né, cara? A gente tinha aqui a Fernanda, eu, o Marquinho, o próprio Alexandre mudou para cá, a Sandra Soldan, que é o nosso melhor resultado. A Sandra, para quem não conhece, que é a esposa do Neném, ela é o melhor resultado hoje nos Jogos Olímpicos, né? Ela foi 11º lugar. Né? E a gente tem chances aí com a Luísa e com a Vitória, que são as duas representantes, né? Possíveis representantes, que não tem ninguém classificado ainda, mas são as nossas possíveis representantes aí para Tóquio. Elas têm chance aí de ficar entre as 10 primeiras. Então, melhorando aí o resultado da Sandra, quem sabe. Então, a gente tem que andar para frente. Assim, o Brasil como todo tá andando para frente. A gente tem um time aí que está chegando, de uma garotada muito boa aí, que eu acho que vai se destacar aí, se Deus quiser. Tem o Hidalgo, né, Miguel Hidalgo, que está um garoto excepcional. Tem a Júlia, uma menininha de 14 anos aí, que correu 3.000 metros aí para 10,30, para quem não sabe, dá 13,30 por quilômetro. 14 anos de idade, estamos falando de 14 anos de idade, Deus me livre, só fui fazer eu né, como sendo masculino, acho que só fui fazer isso para próximo dos meus 20 anos, a menina com 14 anos de idade já está, então assim, a coisa realmente está andando muito para frente, está andando muito para frente. E aí assim, cara, a gente, falando dessa parte, né, que porra, tem muita dificuldade no caminho, né, apesar de que a gente só vê o cara lá nas Olimpíadas, né? É verdade. E aí, assim, cara, ontem eu estava conversando com o Seba, uma pergunta que eu vou te fazer agora. Né, quando a gente vai preparando os posts que eu mando para aprovação, né? Aí você fala um ponto, porra, tem que botar o 14º lugar lá de... 16º lugar do Ironman, né? Aí eu perguntei pro Seba, que o Seba ganhou medalha de ouro também. Eu falei, Seba, qual foi a sua melhor prova? Ele, não foi o ouro, não, foi um 8º lugar no Mundial, na Olimpíada, que eu fiquei entre os 8. E aí tem essas características, assim, a gente fica aqui achando que o primeiro, mas às vezes, porra, teve um resultado que foi muito melhor, né? Como é que foi essa história dessa... Assim, cara, eu tive algumas provas que foram emblemáticas na minha vida. Obviamente a Olimpíada é uma delas,
O 16º lugar no Ironman do Havaí foi outra delas. Acho que o Dolabella estava nas duas, que a gente estava lá, se não me engano. E teve uma outra, que foi minha primeira prova, foi meu primeiro Ironman que eu ganhei aqui no Brasil. Esse primeiro Ironman que eu ganhei, ele largava de Angra e chegava no autódromo. Foi uma prova dificílima, cara. Inclusive até circulou essa semana aí na mídia, aí, né, nos grupos de WhatsApp. Circulou um videozinho dessa primeira prova que eu ganhei, cara. Que foi uma disputa bem grande que eu tive com o Alexandre Ribeiro. Então, lá eu tinha o quê? 23 anos, 24 anos, bem garoto ainda, Mas você vê, com 24 anos eu já tinha aí uns 6, 7 anos já de treino, né? Foi o meu primeiro Ironman que eu ganhei e foi a prova que me lançou aí no mercado como sendo um triatleta de ponta, né? Foi a primeira grande prova que eu ganhei e uma prova, cara, talvez uma das provas mais difíceis da minha vida, aquela prova que teve lá de Angra, porque essa prova acontecia em dezembro, no Rio de Janeiro, então chegava com 42, 43 graus, a prova terminou 2 da tarde, cara, um calor, você não tem noção, cara, um negócio surreal. Surreal, foi muito difícil mesmo, entendeu? Ela largava em Angra e chegava onde? Ela chegava no Autódromo do Rio, né, onde hoje é a cidade lá olímpica, lá, né, onde é o Parque Olímpico. Chegava ali. Ele largava de Angra... Eu vi uma matéria, que não sei se foi alguém que postou aí também, que eu vi rodando no Globo Esporte, aí passava a galera descendo de teleférico. Essa mesmo, né? Foi essa prova, exatamente essa prova. Essa prova você nadava lá em Angra, pedalava de Angra até o Rio, aí chegava no Rio, dava mais algumas voltas para completar os 180, e depois corria 42 quilômetros ali na região do autódromo. Dava fresquinho. 2 voltas. Foi uma delícia, cara, 42 graus, é um espetáculo. E essa prova, cara, eu vim disputando com o Alexandre o tempo todo, né? E o Alexandre, cara, era o franco favorito para a prova. Ele que corria as provas de longa distância. E quando eu me lembro bem, cara, que quando eu botei o pé no chão para correr, eu falei, cara, eu vou dar um tiro de 21 quilômetros, e seja o que Deus quiser. Depois dos 21, eu não quero mais saber. E deu certo, né? Porque eu consegui abrir dele mais 4 minutos, né? Eu já estava uns 3 na frente. E aí ele meio que desistiu da prova, mas só que, pô, do 21 até os 42, cara, meu Deus do céu, eu sei o que eu passei. Mas, e aí a cabeça é que manda, né? Eu cheguei 1 minuto e pouco na frente dele, né? Eu brinco com ele que a gente empatou aquela prova, estava empatado, a gente terminou empatado. E aí você tem essa prova e tem o Ironman do Havaí também, que foi especial pra caramba. Exatamente, cara. O Ironman do Havaí, cara, foi uma prova que, assim, eu fui para lá, né, com o Marcelo, a Fernanda também estava lá. Eu fui completamente desacreditado, né? Porque o Ironman do Havaí, imagina, cara, é um expoente mundial, né? Lá com os melhores do mundo. Pô, naquela época lá, ficar entre os 30 primeiros do mundo era um resultado excepcional. Foi porque eu fui, né? E saí da água lá, sei lá, saí em 20º alguma coisa. Aí o pedal foi muito bom, né? Eu pedalei para 4,49 naquela época lá, já terminei o pedal um pouco mais destacado e só comecei a acreditar que poderia ir bem mesmo da metade da prova da corrida para frente. Sendo que, pô, naquela época se premiava em dinheiro até o 15º lugar. E eu fiquei em 16º, né? Eu me lembro do japonês chamado Shingotani, filho da mãe, me passou no último quilômetro da corrida, cara. Me passou no último quilômetro da corrida e tirou meu pódio. Eu ia ser o primeiro pódio profissional brasileiro, mas infelizmente não deu certo. De quantos anos isso, Armando? Isso foi em 94, né? E até hoje você lembra o nome do Japão? Lembro, até hoje eu lembro o nome desse cara. Shingotani. Shingotani. E, cara, e assim, dentro dessas provas todas, o que você considera suas maiores conquistas aí no triatlo? Dentro e fora do triatlo, dentro e fora da prova, né? Olha, assim, cara, é aquele negócio, cara, as coisas vão acontecendo e a gente vai dando importância pelo esforço, né, que a gente tem para cada realização. Então, hoje, eu olho para trás, é inegável, né, a Olimpíada foi um dos grandes marcos aí da minha vida, o Ironman foi um outro grande marco, o meu primeiro vice-campeonato sul-americano também foi muito importante, terminou no Rio de Janeiro, foi um provaço, o Galinho estava na prova, Alexandre, foi um provão também que eu terminei, marcou. Que mais? O Ironman do Havaí, essa é a minha primeira prova, que foi o Ironman que eu ganhei lá do Rio, que também foi
um marco também maravilhoso. E depois eu fui construindo. Aí as coisas vão começando a acontecer, não que você dê pouca importância, mas não as coisas vão acontecendo. Aí eu fui heptacampeão carioca, bicampeão brasileiro, aí ganhei o Circuito de Santos. Aí as pessoas já passam a te respeitar e te olhar um pouco diferente. E isso, na verdade, é muito ruim, tá, Edu? Quando é ruim, cara, porque muitas das vezes, cara, que eu vejo, muitos atletas, cara, não conseguem perceber que o quão mal faz, né, essa tietagem, às vezes, excessiva, né, para o atleta. O atleta que não tem uma cabeça boa, ele acaba achando que ele realmente é alguma coisa a mais e não é nada demais, né? Ele só treina mais do que os outros e deu sorte de se colocar ali de alguma forma um pouco melhor naquela época. E isso vai passar, em algum momento vai passar. Então eu sempre tive isso muito forte na minha cabeça e tentava não deixar me contaminar muito por essas questões. Armando, assim, ontem eu estava falando com o Sebastião e falou assim, cara, eu falo muito que quem treina muito tem mais sorte, né? É verdade. Cara, e assim, cada um tem um talento, né? Um tem um talento de correr melhor, nadar melhor. O meu talento, isso eu posso te falar. O meu talento é o seguinte: ninguém quer mais que eu. É isso aí. Ninguém queria mais que eu, entendeu? Então eu sempre treinava mais do que todo mundo. E quando a gente fala treinar mais, todo mundo acha que é treinar na quantidade. E esse talvez seja o maior erro, né, das pessoas que, mas eu treino tanto quanto não treina, cara. Você não treina. Você pode treinar na quantidade, mas o que faz você vencer é a qualidade do treino. É o quanto você se dá naquela série que você está fazendo, é o quanto você consegue se testar, né, em relação à intensidade. Opa, foi mal, falha nossa aqui. Cuidado aí, velho. Caiu o telefone. Então, assim, é o quanto você consegue se testar em relação à intensidade do que você se propõe a fazer. E é isso que vai fazer você ser bom ou você ser ruim. Porque, na verdade, na prova, cara, você testa a intensidade, você não testa a quantidade, né? E todo mundo treina quantidade achando que vai resolver a intensidade e não resolve. Cara, e assim, você, falando dessa parte de treinamento, você acompanhou o surgimento de várias tecnologias, né, que foram facilitando o treino, facilitando a conversa com os treinadores, né, GPS, potencímetro, essa coisa toda que se usa hoje, né? Sim. Mas eu lembro que eu treinei um tempo com o Léo, né, quando minha período do triatlo que o Léo me treinava, e aí eu conversava com o Léo, ritmo de prova, como é que é? Ele falou assim, aperta o cabo. Não precisa de Garmin na prova, não. Na prova você vai dar tudo. Não precisa ficar olhando essa velocidade. Bicho, senta a moto e vai embora, entendeu? E aí, assim, até que ponto que hoje essa tecnologia demais, ela pode ter esse... Não sei se atrapalha, né, cara? Mas eu acho que não é que atrapalha, eu acho que até ajuda, né? Mas tem que saber, é como qualquer ferramenta, né? Antigamente você tinha uma calculadora, hoje você tem um computador, né? As duas ajudam, só que se você parar no tempo da calculadora e ficar com o computador na mão, talvez ele atrapalhe. Então você tem que aprender a mexer com o computador para ele poder te ajudar. E as ferramentas de hoje, eu vejo muito isso, entendeu? Hoje é impossível praticamente você fazer um treinamento de alta performance do ciclismo sem utilizar um potencímetro, por exemplo. Né? Se você você tem que ter, não tem. Na minha época, quem tinha computador era rei, né? Quem não tinha um computador estava desprivilegiado. Hoje você tem um computador, cara, você está cego, você não está enxergando nada. Entendeu? Você tem que ter um potencímetro para poder enxergar o que você está fazendo, te dar o norte ali, para você não treinar mais forte nem mais devagar, você respeitando as ferramentas aí que você tem, né, de monitoramento de sono, né, dos próprios Garmins. Hoje o negócio está muito avançado, Edu, muito avançado. Se você pegar um cara que consiga te orientar, né, usando todas as ferramentas de forma fidedigna o que ela precisa ser usada, cara, você está muito na frente de uma pessoa que não usa. Isso não tem, não dá, entendeu? É a mesma coisa que você falar assim, não, eu tô com o meu Fusquinha aqui, mas, porra, eu comprei um carro novo e é igual ao Fusquinha. Cara, não é igual, cara. Não é. O Fusquinha, ele vai te levar ao mesmo lugar, não da mesma forma, mas
Então, você tem, óbvio que para você dirigir um carro hidromático, você tem que aprender, né, tem outros artifícios, você tem que aprender a dominar a ferramenta. E é isso que eu enxergo hoje. Então, se você, por exemplo, sai para correr com o seu Garmin, uma prova de longa distância, e você sabe que você tem que, você quer correr para um pace de 5 por quilômetro. Aí você sai para correr, começa a correr a 4,15. Né? Se você está sem o Garmin, você não tem essa noção que você está muito rápido. Então, já com o GPS, você consegue se dosar para que no final da prova você consiga aí sim apertar. Então, são esse tipo de ferramenta que eu acho que são viáveis. Agora, não adianta nada você não se conhecer durante o treino e querer usar também a ferramenta no dia da prova. Então, não é ela que vai te salvar, né? Eu sou muito tecnológico, acredito bastante na tecnologia quando bem utilizada. Agora, o seu técnico, né, no caso o Léo, ele tem que entender, porque também a tecnologia às vezes atrapalha para a pessoa. Né? Por exemplo, a pessoa que não tem uma cabeça muito boa, né, de você você tem que correr para 5-1, aí começa a correr 5,15, tenta correr para 5, tá forte, e o cara peita para os 5 e aquilo naquele dia não era o ideal. Então a pessoa também tem que se conhecer. Né? Quando eu ia dar meus tiros de corrida lá, o primeiro tiro de 400 eu olhava o relógio. Depois, os outros 9, eu não precisava mais de relógio, que eu sabia quanto eu ia fazer. O primeiro era só para calibrar o passo. Entendeu? Então esse autoconhecimento, ele é fundamental. Pra caramba. Ele é fundamental. Ele é fundamental. E isso só se adquire com anos de treino aí. Você vai treinando e vai pegando esse autoconhecimento que talvez seja o maior dos computadores de todos, né? Com certeza. Mais tem que utilizar. E aí, Armando, eu vou pegar carona numa coisa que você falou e puxar um outro assunto aqui. Você está falando da tietagem, que às vezes atrapalha um pouco, né, essa idolatria. Porra, o cara tá ali, né? E, cara, então antigamente, na sua época, não tinha tantas redes sociais, né? É só você ver hoje, a galera mais antiga do triatlon tem aí 2, 3 mil seguidores, você pega a garotada aí com 20 mil, 30 mil seguidores, né, que é uma outra realidade. Isso, hoje você tem esse contraponto, e aí você tem na sua época também algumas questões relacionadas a patrocínio, que você conseguiu patrocínio, e hoje você tem a relação de hoje, né? Sim. Até que ponto que essa tietagem pode ajudar o patrocínio ou não ajuda o patrocínio? Edu, paralelo. Pois é, cara, mais uma vez, são as ferramentas, entendeu? Eu acho que, assim, não tem jeito, cara, mudou, entendeu? O patrocinador hoje, por exemplo, pego você, né? É uma discussão eterna, né? Essa discussão é eterna. Você como patrocinador, você quer resultado para sua marca, né? Você quer vender vinho, você trabalha com isso. Aí você tem um cara que você patrocina que tem 500 mil seguidores. O cara abre a boca, vende 500 garrafas. E o outro que é o campeão mundial, mas o cara é todo introvertido, não tem rede social nenhuma. Por mais que o cara ganhe, ele não impacta, né, no seu negócio. Ele te dá, né, ele te faz um institucional da sua marca, mas ele não faz você vender. Então, muito difícil essa pergunta, né? A resposta correta para ela seria pegar um campeão mundial que se fosse bloqueiro, né? Os dois. E aí, isso aí seria o cara de $1 milhão, né? É o cara de $1 milhão. Então, assim, é importante você divulgar as suas redes sociais dentro de uma certa proporção, porque toma tempo, e a gente sabe que toma tempo, isso aí acaba realmente, às vezes, te contaminando ou escorregando ali por dentro do seu treino, que às vezes é mais importante do que você se divulgar na rede social. Mas, ao mesmo tempo, cara, para o patrocinador, é importante que ele desenvolva essa rede social, porque, cara, é onde ele vai dar retorno hoje. Não existe mais jornal, ninguém mais faz matéria em jornal, né? Na minha época, ficar recortando, né? Eu tinha um calhamaço assim de jornal que você ia pegando, isso acabou, cara. Ninguém mais faz, ninguém me liga mais para fazer uma matéria de jornal. Então, hoje as mídias mudaram, então a gente tem que se modernizar também. Então, mais uma vez respondendo, eu acho que sim, tem que se fazer as redes sociais de forma comedida. O público, né, as pessoas que você vai impactar para o seu patrocinador, é importante que você faça essas ações, né, que façam o seu patrocinador poder te pagar, é isso que acontece. Sim. Mas ao mesmo tempo, cara, você tem que ter uma cabeça muito boa para não se contaminar e não achar que você virou um super pop, ao passo de isso estar te comprometendo nos treinos, entendeu?
Então, é aquela velha história, né? Eu não sou religioso, né? Não tenho religião própria, mas uma das religiões que mais me faz enxergar de como eu enxergo é o budismo, porque o budismo, todo templo budista tem 3 portas, né? Tem a da direita, da esquerda e a do meio, e só a do meio é que fica aberta, né? Que é o caminho do equilíbrio. Então, nem é muito para lá, nem muito para cá. Então, acho que se você consegue atingir um equilíbrio dentro dessa proposta de fazer as suas mídias sociais, mas ao mesmo tempo não deixar isso contaminar muito para as questões dos treinos, eu acho que esse é o caminho ideal e é o mundo que os atletas hoje profissionais deveriam buscar. E aí, Armando, pegando carona nessa questão do patrocínio, do patrocinador, né, e do patrocínio, né, é importante que as pessoas saibam o seguinte: hoje o projeto Team One ele é focado em atletas amadores, né, aquilo que assim, a gente quer uma pessoa que consiga ter relação familiar, amigos, praticar a atividade física dele, tomar o vinho no final de semana, né? Então esse é o que a gente procura. Talvez uma marca esportiva de tênis, ela quer um cara de alta performance, né? Então é importante, hoje eu percebo muito assim, mais botar para fora mesmo, que muitos atletas hoje não sabem a quem que eles vão procurar. Então eles pegam o mesmo projeto e mandam para várias empresas, assim, não se preocupando, né? Fica até uma dica para quem é atleta que está assistindo a gente aqui. Cara, cada empresa tem um objetivo, cada empresa quer uma entrega, né? Nós da One não queremos necessariamente o campeão mundial, né? Talvez o campeão mundial quem queira seja a Nike, seja né, alguma marca esportiva. E é importante hoje o atleta saber, o atleta que almeja, né, ter um patrocinador que tem essas redes sociais dele, né? Para quem que ele está mandando o projeto dele, o que ele está querendo na carreira dele, né, irmão? Onde é que ele quer chegar, né? Exatamente, Edu. Eu acho que cada marca ela tem um target, né, um alvo para atingir, né? É óbvio, né, que todo mundo quer aquilo que eu estou falando. Todo mundo quer o campeão, mas nem sempre o campeão vai te entregar o que você deseja para sua marca, entendeu? Isso aí. Assim, essa construção, cara, ela é muito difícil e uma das coisas, Edu, que eu já ajudei, né? Por exemplo, eu sou muito amigo do Tony lá da Advanced Nutrition, né? Que faz os produtos lá. E eu fiquei até uma parte, né, da minha vida ajudando a ele a selecionar os atletas, né? Que possivelmente ficariam dentro da equipe dele ou não. E, cara, existe um efeito rebote, né? Por exemplo, quando pô, Edu, me dá um patrocínio aí. Aí você fala, pô, Armando, agora não dá para não sei o quê. E eu vejo que tem outra pessoa, né? De repente com um perfil diferente do meu, que conseguiu. Cara, esse efeito rebote, ele passa eu ter a tua empresa como minha adversário. Eu falei, cara, e não é assim, entendeu? Esse não é o sentimento. Esse não é o sentimento. Porque não dá para você patrocinar, cara, 500 pessoas. Isso não tem como fazer. Entendeu? Não tem como. Você tem que... Cara, e a tua posição específica é muito difícil, entendeu? Porque você deve ter pilhas de currículo na tua mesa, pedindo patrocínios o tempo todo, e, cara, não funciona assim, né? A coisa existe uma fila, né, para poder você poder abraçar. Não é que você vai... você pode achar a pessoa bacana, às vezes até a pessoa tem o perfil que você quer, mas, cara, já não dá mais, você já está no seu budget, enfim, é difícil, entendeu? Armando, para mim é até um pouco fácil, cara. Para mim é até um pouco fácil, porque até umas 3 semanas atrás eu não apareci, entendeu? Quem quer aparecer era o perfil do time, agora que agora que o Edu tá aparecendo. Mas não tem jeito, cara. Vai chegar para você. E, cara, falar não faz parte, entendeu? Falar não faz parte e eu, na verdade, eu só estou falando, tecendo esse comentário, mais para orientar as pessoas que, porventura, vão te procurar em algum momento. E, cara, você vai ser obrigado a dizer não, entendeu? Então, esse não, às vezes, é um não até que dói, né, de você falar, mas, infelizmente, cara, não dá para abraçar o Brasil inteiro. A gente até gostaria, mas não é assim que funciona. E uma outra coisa também, uma passagem bacana, cara, que eu queria deixar registrado aqui, uma vez eu tinha um patrocínio grande, não vou falar o nome para não constranger, mas eu tinha um patrocínio muito grande e vésperas das Olimpíadas, esse patrocínio, cara, fez opção, e ele fez opção até, dentro da minha ótica, até certa, né? Embora serviu de combustível para mim, mas ele quis apostar nas pessoas que eram mais novas do que eu e que tinham mais chances do que eu de classificar para os Jogos. E ele me desligou da equipe por conta disso. Falou, Armando, olha, cara, a gente já está um tempo junto, mas, cara, eu preciso apostar nas pessoas que efetivamente têm chance de ir para os Jogos Olímpicos.
Falei, cara, sem problema nenhum, cara, eu sou super grato. Cara, mandei uma carta agradecendo, pô, quase pedindo, pô, muito obrigado por ter me dado essa oportunidade até aquela data. E eu nunca fiquei chateado com esse patrocinador, nada de, assim, nunca tive um lado negativo, porque eles, caras, me apoiaram, cara, quase durante 10 anos, sei lá, 8 anos. E próximo aos jogos, aí acabou que eu fui o único atleta dentro do time do Brasil que não era patrocinado por eles, porque eu tinha sido desligado e acabei indo mesmo, né, para os jogos. Mas, assim, isso me serviu como combustível, mas nem por isso, cara, eu deixei de ser grato e deixei de agradecer, né, a todo aquele esforço que foi feito durante todo aquele tempo lá, em relação ao que me foi dado, né, como patrocínio, e me ajudou bastante. Mas isso aí é a postura que veio de família, que veio de berço, que veio de pai, que veio de mãe, né, de ter essa hombridade de agradecer, cara. Isso aí é do ser humano, né, cara? Mas eu acho que vale a pena. Mas eu acho que vale a pena a gente estar colocando isso, né? Porque sim, perfeito. A gente acaba ajudando as pessoas a construir um pouco da ideia um pouco mais organizada na cabeça. Porque todo mundo fica chateado, né? Ninguém gosta de tomar não, ninguém gosta de... É chato, entendeu? Mas então, assim, quando eu tomava um não, aquele não, ele me servia como combustível. E não como para me desanimar, entendeu? Ele me servia normalmente como combustível. Então que fique a dica aí para quem está na pista aí procurando alguma coisa. E só um parênteses, só para a gente sair desse assunto, né? Que eu estou com um reloginho aqui contando o tempo. Cara, eu tô falando como o Team Money, foi um projeto que a gente começou em 2014, 2015 ele entrou para valer, né? E, cara, hoje cada currículo que eu recebo solicitando um patrocínio, cara, para mim é uma satisfação enorme, entendeu? De saber que tem pessoas querendo fazer parte desse projeto. Né? Você deve você começar um projeto do zero e receber pessoas que querem fazer parte desse projeto, para mim é uma satisfação. Quem tiver aí no perfil do Team Wine, manda mensagem, manda e-mail, que a gente se acerta no final. Armando, a gente ainda vai ter aqui tem 10 minutos de conversa. Eu queria saber o seguinte, aí o Armando, parou, achou que era hora de parar do triatlo, né? Ou o triatlo achou que era hora do Armando parar, e foi para a parte de gestão, né, cara? Pois é, cara. Hoje, na verdade, assim, hoje eu costumo dizer que eu sou bem privilegiado, né, dentro desse mundo esportivo, porque eu tive a visão do atleta amador, eu tive a visão do atleta profissional, eu tive a visão do atleta profissional olímpico, tive a visão, né, de uma pessoa bem-sucedida dentro do esporte como atleta. Depois disso, eu tive a oportunidade, né, de participar como gestor, né, como chefe de equipe em si, lá em Atenas. Depois eu continuei a minha carreira vivendo a parte comercial do esporte. Hoje eu tenho, eu tenho algumas lojas e uma distribuidora e faço alguns eventos também dentro do ramo esportivo. Então eu tenho esse lado empresarial de eventos e estou hoje, né? Patrocina alguns atletas também, né? Eu patrocino alguns atletas, sou do lado patrocinador também. Então, assim, por isso que eu sei bem o que é isso. E hoje eu estou como vice-presidente da Confederação Brasileira de Triatlo, né? Estou colaborando lá como dirigente, estou adorando o trabalho. Cara, assim, muito gratificante a gente ver o outro lado, né, do esporte, da parte de gestão. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz quando entrei foi, cara, diminuir o nosso próprio salário para dar exemplo de austeridade dentro da entidade. Hoje a entidade está toda saneada, a gente está vivendo um momento bastante próspero, a gente teve o melhor resultado brasileiro aí no último Pan-Americano, tivemos 2 ouros e 2 pratas, então assim, o trabalho está acontecendo. Foi a primeira vez, né, desde que se começou o esporte, em que uma gestão conseguiu ficar dentro do budget de programação, né, de um ano, que foi o 2019, a gente teve um orçamento de 2,5 milhões aproximadamente e sobrou, acho que R$6 mil no caixa. Então, assim, e tudo dentro da programação, sem atropelo, sem puxadinha, sem nada, cara. Deu tudo dentro do programado, a gente tá conseguindo fazer uma excelente gestão dentro da CBTRI, e isso me deixa muito feliz, entendeu? Com a transparência danada, prestando conta lá, nossa prestação de contas, cara. Acho que foi a primeira vez, né, que a gente teve
São 24 federações e mais 12 atletas, né, que aprovam a nossa prestação de contas. E a gente teve uma prestação de contas aprovada por unanimidade dentro da nossa entidade. Isso é uma coisa inédita, né? A gente teve 36 votos a favor da prestação de contas e isso dá um conforto muito grande para a gente seguir aí para os próximos anos. Muito bom. E aí, Armando, isso, cara, é gestão, né? Isso é planejamento e gestão. Planejamento e gestão. Não tem nada... parece que é simples, né? Mas quando você tem um planejamento... Mas quando você tem um planejamento e as pessoas, cara, nós temos que seguir esse planejamento, né? Cara, é o óbvio, né? E aí, assim, o que a parte de atleta aqui, cara, quando você vai para uma prova dessa também, né? Você tem um planejamento, né? Seja curto, seja longo, você tem o seu planejamento. O que essa parte de atleta veio para a parte de gestão? Edu, eu falo o seguinte, não existe parte de atleta, gestão, empresário, é tudo uma espinha dorsal, né? Eu sou do jeito que eu sou e você do jeito que você é, porque a gente pensa de uma forma. Eu não consigo pensar de uma forma com a minha família, pensar de uma outra forma como atleta, pensar de uma outra forma como empresário, pensar de uma outra forma como dirigente. A gente é uma espinha dorsal, você segue uma conduta que é para a sua vida, né? Então... eu acredito que o que me fez vencer dentro do esporte é simplesmente uma questão de conduta, né? É acreditar que é um dia depois do outro, não é fácil, nenhum dia é fácil, todo dia é difícil, e que vai ter dia que vai dar certo, tem dia que não dá certo, mas você tem que continuar fazendo força e colocando a intensidade que eu falei lá no início do nosso papo, em todos os pontos do que você está almejando naquela hora, entendeu? O problema é que agora a coisa pulverizou demais, né? Porque tem a parte da gestão da CBTRI, tem a parte da gestão dos meus negócios, que na verdade já estão mais um pouco embalados e fica um pouco mais fácil de eu tocar. Mas assim, o esforço que tem que ser feito para a coisa acontecer da forma que precisa acontecer, você tem que estar com a mão na rédea o tempo todo e não pode soltar, nem para dormir. Tem que dormir com a mão na rédea para a coisa não sair do trilho, entendeu? E isso a gente carrega para tudo, né? Tanto para qualquer coisa que a gente faça. Então, eu assisti uma vez uma palestra, logo no início da minha carreira, quando eu ainda era estudante, e na minha escola tinha essa cultura de levar grandes empresários, né, para fazer palestras lá para a gente escutar. E teve um cara que me falou uma coisa fantástica. Ele falou, olha só, se no seu primeiro negócio, né, o primeiro negócio da sua vida, você tiver sucesso, você tem 95% de ser bem-sucedido na sua vida. E eu tomei aquilo para mim como um mantra, entendeu? E eu entendi que o meu primeiro negócio era o esporte, e que o meu negócio tinha que dar certo. Eu não tinha um plano B, não existia um plano B, talvez dê certo, talvez não dê. Não, eu não tinha esse plano B. Tinha que dar certo. Não existia não dar certo. Então eu peguei aquilo e fiz dar certo. E eu acho que eu estou nesses 95% da estatística do cara, porque eu me sinto bem sucedido no que eu faço, né, em paralelo ao esporte. Embora seja muito difícil, você sabe o que é ser empresário no Brasil, aquela dificuldade toda, mas você vê, as minhas empresas, uma tem 25 anos de empresa, uma tem 12 anos e a outra está indo para o 8º ano e assim vai. Normalmente as empresas que a gente abre, a gente não fecha. E entendendo que é um dia atrás do outro e a coisa é difícil de levar mesmo, não é fácil não. Mas e aí, mano, pegando um gancho desse, falando da atualidade, esses dias saiu uma matéria aqui em Vitória, na capa do jornal, o cara falando assim, se o comércio não abrir, eu vou fechar minha loja, né? E aí, assim, isso é uma massa, tem muita gente falando, uma falta aí. E assim, cara, o que eu fiquei pensando quando eu li aquilo? Eu falei assim, cara, se o cara teve um negócio dele que é acredito que seja o sonho do cara, né? Será que o melhor caminho agora é o cara fechar? Né? Assim, vou jogar pro alto, entendeu? Edu, a sua vida... Para você que, cara, hoje você tem loja, você tem 3 lojas, né? Se não me engano, aí no Rio, né? Eu tenho uma participação pequena em Fortaleza, tenho uma no Rio, né, em Ipanema, e tem uma em Niterói. E aí tem uma distribuidora também, que a gente importa material, tem a 3A Eventos, que a gente faz os eventos. E tem que se reinventar, né, cara? É assim, cara, eu acho que não tem decisão certa nem errada, entendeu, Du? Todas as decisões são binárias, ou vai ou não vai. Se o cara entendeu, né, por algum motivo que não vai, é difícil a gente analisar sob a nossa ótica o que é o correto para ele naquele momento, entendeu?
Mas eu falo para você, cara, se eu tivesse que ser uma árvore, eu ia ser bambu, porque para quebrar é ruim, bicho. Eu vou lá embaixo, colo no chão e volto de novo, entendeu? Pode até ser que um dia eu venha quebrar, não estou dizendo que não vai acontecer. Mas, cara, vai ter que ventar forte, vai ter que ventar muito forte. Até agora não chegou um vento forte o suficiente para eu desistir. E aí, Armando, e agora para 2020, 2021, o que vem de novidade aí? Quais são os próximos planos? Olha, rapaz, 2020 existiu esse ano, cara? Esse ano acho que... Esse ano aí, rapaz, que a gente vai ter que fazer assim, né? 2018, 2019, aí vai ter uma fitinha assim, ó. 2021, 2021. Que ano, né, cara? 2020 acabou, né, cara? A gente fez uma programação aí, a gente ia ter 34 eventos no triatlon, né? A Marie, que está nos assistindo aí, foi uma privilegiada, fez a primeira prova do nosso circuito brasileiro e talvez uma das poucas que vão acontecer esse ano. Mas ninguém vai, agora, pro evento agora, acho que só começa mesmo de setembro para lá, se começar. Vamos acompanhar de perto aí o que vai acontecer, né? Ninguém sabe. Então, assim, para 2021, o que tem de bom são as Olimpíadas, que não teve esse ano, com certeza a gente vai estar lá vibrando, vamos estar lá. E esse ano também, cara, vai ser um ano que vai ter as eleições lá, né, para a gente tentar dar sequência ao trabalho que a gente está fazendo na CBTRI. Espero que a gente tenha sucesso, né, nessas eleições. A gente está fazendo um trabalho muito bem feito, mas a gente entende também que a gente tem que dar oportunidade para outras pessoas que queiram fazer um trabalho, né, também bacana, que coloquem lá suas candidaturas para a gente poder ter uma disputa honrada, né, e limpa, para que a gente escolha escolha a gente ou o próximo sucessor da CBTRI. Sim. E mesmo nessa turbulência, assim, nesse ano que a gente não queria que acontecesse, né, mas ele está aí, né, e a gente costuma falar aqui em casa que uma doença não é para ela é para curar uma outra coisa que a gente não sabe o que é, né? A gente vai conseguir tirar alguma coisa boa desse ano, mano? Nessa situação toda? Olha, eu acho que sempre tira, né? A gente sempre tira coisas boas desse ano. Acho que todo mundo se aproximou mais da família, né? A gente teve um tempo a mais aí para ficar um pouco mais introspectivo. Mas eu vou falar para você, Edu, eu gostaria que não tivesse acontecido tudo isso. Eu acho que a gente teria um ano muito bacana, principalmente para o Brasil, né? Não vou entrar na política aqui, porque política... mas estava rampando, estava subindo. Estava levantando, né? A gente estava indo muito bem e deu agora, sei lá, 3, 4 passos para trás agora para a gente começar novamente 2021. Mas que seja, que venha 2021. Vamos aproveitar esse 2020, né, nesse banho-maria que a gente está levando. Espero sinceramente que o que vai chegar, porque ainda não chegou ainda essa segunda onda, né, a onda econômica ainda não chegou para a gente. A hora que chegar essa onda econômica vai baquear todo mundo, vai ser bem difícil para todo mundo, mas é aprender a respiração e é mais um ano difícil, né, que a gente já está vindo aí de 10 anos difíceis. Acho que mais um, é só mais um. A gente faz 10 mil, faz 11, né? Faz 11, tá bom. É isso aí. Armando, estou entrando nos últimos segundos aqui, cara. Algum agradecimento especial para alguém aí? Pô, cara, queria agradecer a todos os meus amigos aí que me ajudaram a chegar aqui, né? Porque muitos acham que o triatlo é um esporte individual, mas não é. Então tem o Beto que está aí com a gente até agora, queria agradecer, o Marcelo, que foi meu treinador, o Lugão, não dá, Marquinhos, todos nós, né? Que fizemos, que me construiu como atleta. Todas essas pessoas que estão aí, que sempre torceram por mim, sou muito grato a todos eles, cara, muito grato mesmo. Pô, Armando, olha só, cara, brigadão por esse papo aqui, cara, passou rapidinho. Valeu. Uma hora o reloginho já começou a contar em cima no Instagram, rapidinho, né? E amanhã tem sua live com o Marco Paulo, você falou, né? Marcos Paulo, vai ser bacana. Vai ser eu, Fernanda e Alexandre. Vamos ver se eu vou conseguir falar alguma coisa. Armando, brigadão, cara. Melhoras aí. Tudo de bom pra você.